Eu coloquei para vocês escolherem qual seria melhor fazer uma análise, se seria Health ou God Boy. E vocês acabaram escolhendo God Boy. Enfim, eu fui assistir para mim ver se isso prestava mesmo. Então vamos começar. Uma coisa que eu achei interessante foi o nome dele, God Boy, que seria Menino de Ouro. E isso vai fazer muito sentido com essa obra. O God Boy, ele tem como protagonista o Kitaro, que seria esse garoto aqui, que na verdade tem os seus 27 ou 24, se eu não me engano. E ele é um advogado, na verdade fez faculdade de advogado, mas quis viajar pelo mundo para fazer outras coisas, como a frase dele fala sempre, vivendo e aprendendo. 勉強になるな。 Mas ele tem um acidente quando ele está no caminho andando de bicicleta com fone de ouvido. Na onde parece essa biscate aqui, que ela fala se ele se machucou. E ele fala que não, mesmo assim ela dá um milhão de ienes, pagar o prejuízo da bicicleta dele. Claro, e que ele não quis aceitar, então tocou nela e ela meio que deu um tapão e limpou o ombro dela. E depois disso ela chegou perto dele falando, ande pelas calçadas. Só que a região parece que não tinha calçada mesmo. Depois ele vai para uma oficina, onde está um velho lá, que conserta a bicicleta dele, até aparecer algum agiota cobrando um dinheiro e ele olha lá. Depois do nada, ele vai lá com a cara muito sério, como se ele fosse defender o velho. Só que ele virou a esquina e foi embora. É, não foi clichê. E tudo que ele fez só foi anotar a reação dos caras, que eram agiotas. Depois disso ele vai para a empresa onde ele vai trabalhar. A mulher que é dona dessa empresa é a mesma que quase atropelou ele. E por alguma razão o Kitaro começa a imaginar coisas como se ela usasse aquela privada. Então ele começa a beber água da privada, a limpar a privada, que eu achei muito nojento, mas enfim. Enquanto aquela biscate, ela meio que vê isso e olha com aquela carinha de nojo. Então ele faz muitas caretas e muitas reações para não ser demitido, dizendo, ah não, eu vou trabalhar, eu gosto de computador, eu amo computador, isso tudo para não ser admitido. Então ela fala, beleza, vamos testar você. E quando ele mexe no computador, ele literalmente não consegue mexer, porque ele não sabe, pelo menos não no momento. Depois ele tem uma reação, meio que perseguindo as meninas, e as meninas começam a dar uma pisa nele, e ele fala que vai conseguir aprender a utilizar o computador, se ela deixar ele trabalhar ali. Então ele consegue convencer ela, e ela meio que deixa trabalhar como o que ele já estava fazendo antes, limpar banheiros e o local. E com isso ele começa a notar o dia a dia das garotas, o que elas fazem, o que mostra no computador, mesmo quando ele está trabalhando. Até o momento ele ir para o vestiário das garotas para poder literalmente só arrumar, porque como ele é um faxineiro, é o que é o trabalho dele. Só que as garotas vão entrar lá para poder se trocar e ele se esconde atrás de um armário. Não, ele não deveria fazer isso, já que é o trabalho dele limpar os locais. Provavelmente ele só tem que esperar e dizer, ó, tô limpando aqui o local e depois sair só. Mas beleza, ele fica lá, ele olha as garotas se trocando e ele sai tarde da noite. E quando ele sai, ele vê o computador ligado, ele pensa que está gastando energia, então ele acaba desligando, que não devia ter feito isso, porque às vezes tem coisas importantes. E é exatamente o que acontece, aparece lá a biscate, ela meio que vê que o computador foi desligado e ela perdeu todos os arquivos dela do seu aplicativo que ela ia vender para outro país e demorou não sei quanto tempo. E aí ela começa a bater nele, dizer que rasga o caderninho dele de notação e ele fica com as caras de demônio, não, eles ficam literalmente brigando. E assim, o Kitaro, ele é demitido e as garotas começam a trabalhar o dobro de comparado a antes. Até uma perceber que o arquivo está lá. Só que a chefe acaba pensando que o Kitaro fez algum bacuco, não sei como se chama, arquivou em algum pendrive, digamos assim, ou disquete, como era chamado naquele tempo, e fez ela trabalhar o dobro para fazer pegadinha, uma trollagem. E ela quer bater no Kitaro, mas porém uma garota acabou percebendo uma coisa, que o arquivo é totalmente diferente do dela, ele é superior, resumindo, muito melhor que o do dela. E ela olha lá e ela fala que é verdade, é muito mais fácil de se mexer, é mais organizado e tudo mais. E não só isso, como também parece um programinha que ele fez, que é ele ali agradecendo, pedindo desculpa e tá, mostrando que o Kitaro aprendeu mesmo e sabe mexer de programação agora. Porém, ela corre atrás para tentar agradecer ou ver se foi ele que fez mesmo.
Quando chega lá, aparece aquele idoso com a sua esposa. Na hora ele tava indo pra lá pra poder agradecer o Kitaro por dinheiro que ganhou pra pagar o agiota. E ela parece que começou a gamar no Kitaro. E assim ela corre, pega o carro dela e sai correndo atrás do Kitaro com toda vermelhinha. E continuando no episódio, o Kitaro ele está na casa do prefeito, onde ele está fazendo serviço para o prefeito. E esse prefeito ele é da Yakuza. Até o momento que a esposa do prefeito fala para a empregada que ela tem que trabalhar, sendo que o filho dela está doente com febre e ela não quer nem saber disso. Mas o Kitaro ele quer ficar no lugar dessa empregada porque ele é um cara bondoso e além disso ele vai fazer o serviço normal dele. Mas um dos capangas do prefeito fala que ele tem uma filha e essa filha dele, quem dá em cima dela acaba, digamos que nadando com os peixes, com um tijolo no seu pé. E por alguma razão o Kitaro ele tem fetiche de privada, porque o bicho não pode ver uma privada. Até a filha do prefeito pegar ele no fraga. Ela fala que ele tá com o rosto sujo, ele meio que fica tentando limpar o rosto dele. E ela chama para ir pro quarto dela. E de lá ela fica despida, seminua. O Kitaro fica extremamente nervoso. Mas ele acaba correndo dela, porque ele fica nervoso. E quando ela estava caminhando com a amiga dela, ela acaba encontrando o Kitaro colocando as fotos do prefeito nos postes e tal, para poder fazer a campanha. E ela vai falar com ele. Além disso, ela finge um desmaio para ele segurar os peitos dela e ainda segurar a bunda dela. E ela tá sem calcinha e sem sutiã. E sim, o Kitaro fica nervoso e ela dá uma carta de amor para ele, mandando ele ir para o quarto dela. E é isso que ele faz, ele vai para o quarto dela e ela diz que quer estudar com ele, para ele ensinar ela. E é o que ele faz, ensinar ela. Em todo momento, ela sempre está tentando dar em cima dele. Mas ele não faz nada demais não. Até o momento que ela percebe que ele tem um diário e ela quer pegar. Então ela acaba fingindo um desmaio de novo e pega esse diário. E quando ela vai ler, ela percebe que o Kitaro na verdade sabia de tudo. Que ela tava só fingindo, que ela fingia ser tímida, mas na realidade ela não é assim, que ela quer a atenção do pai dela, quer provocar o pai dela. E ela fica extremamente irritada porque o Kitaro conseguiu ler ela, conseguiu descobrir o disfarce dela. Então no outro dia ela pega uma tesoura, acaba rasgando a roupa dela todinha e dá pro Kitaro. Aí depois ela só prende a respiração e acaba gritando pro socorro. E assim o pai dela aparece e fala: o que você está fazendo com a minha filha? E ele acaba agarrando ela e beijando ela e dizendo que tá apaixonado por ela. E ninguém chama ele de sogro. Mas ele acaba sendo espancado por os capangas do pai dela e quando ela tá pensando, ele gosta de mim, ele tá apaixonado por mim. E depois acaba socorrendo ele e salvando ele. Embora a cara dele tá toda espancada. Mas mesmo assim ele acaba indo embora dali depois disso. Não, ela tá lá na frente esperando ele, acaba devolvendo o diário e fala que quer perder a virgindade com ele. E é engraçado que o capanga fala pro prefeito: você vai deixar ele ir embora? Ele fala que sim, porque ele é um cara que fala a verdade e preferia um cara como ele. Já no terceiro episódio é um pouquinho mais dramático. O Kitaro tá trabalhando agora num restaurante que é de uma família bem humilde e legal. Nesse momento é tudo de boa, até porque a filha dele, desses casais humildes, namora um cara. E esse cara aí é um canalha. Tanto que o Kitaro percebe isso e segue esse cara. E esse cara trai a sua namorada com outra garota e ele só quer o restaurante para poder vender depois. Eu acho que ele deve ser um corretor de imóveis. Sim, o Kitaro bate na porta falando que não é para deixar a garota, que é para deixar para ele ser fiel à garota e tudo mais. Só que o cara só faz bater nele e espancar ele. No outro dia ele vai trabalhar e não fala nada para a garota, só fica tentando convencer ele. Tanto que ela vai sair com ele numa corrida de cavalo e ele ia largar um beijo nela, só que ele tava seguindo o Kitaro e o Kitaro fica na frente e acabando levando um beijo de língua e daqueles, mas enfim, ele consegue se disfarçar e sair dali se o cara perceber que deu um beijo no outro cara. E o Kitaro bloca o pé da alma também. Mas enfim, o Kitaro acaba vendo ele de novo lá no final, com a amante dele, e tenta convencer para não ficar traindo a outra garota. Só que essa outra garota seguiu ele também e acabou vendo que tá sendo traída. E não só isso, que só queria o local lá. E ela acaba correndo, chorando, o Kitaro ia atrás. Só que o cara ia pegar o Kitaro e bater no Kitaro. É aqui que o Kitaro mostra que ele nunca foi fraco, e sim, ele deixava os caras bater nele mesmo. E acaba quebrando os dedos só com um único soco na cara do cara. E no outro dia ele vai falar com a garota.
E acaba até se entendendo rindo e ele fala que vai embora, porque ele já aprendeu o que tinha que aprender ali. E a garota até começa a rir e fica um pouco feliz, porque ficar com um canalha daquele não seria muito bom não. Continuando o episódio, o Kitaro acaba encontrando uma mulher, onde ele acha ela selvagem, e acaba seguindo ela, e quando descobre que ela é dona de um local onde ensina as pessoas a nadar, um curso. E ele pede para ser o instrutor. Então a garota, a mulher, faz um teste com ele. Diz, ó, nada aí para mim ver se você é bom. Mas o Kitaro não sabe nadar. Ele acaba até quase se afogando. Então ele acaba reprovando. Então ele acaba implorando para pelo menos ser contratado para ser pelo menos da limpeza. Mas ela fala que a vaga tá lotada já e não precisa de um limpador. Então ele faz uma aposta com ela. Em um mês ele vai ficar tão bom que vai vencer ela. E se ele vencer, ela vai ter que contratar ele como instrutor. E caso ela vencer, ele vai ser o empregado dela de graça. E ela concorda com isso por causa do seu orgulho e ego. E nesse tempo que ele fica lá treinando na piscina, ele também fica dando aula para algumas crianças. Na onde muitas crianças começam a gostar dele, achar ele legal, um professor legal. Mas a instrutora, a que comanda ali, fala que não é bom isso, porque ela quer criar grandes nadadores e não as pessoas que só ficam brincando na piscina. Embora ele fica falando que concorda, mas ele fala que assim as crianças vão ter trauma e medo de entrar na piscina. E não concorda que tem que obrigar as crianças a nadar. Mas enfim, o Kitaro ele vai diretamente para o local onde a estrutura ensina e vê que ela ensina com muita rigidez. Então, ele pensa que ela é um tipo de masoquista e acaba querendo ganhar uma aula grátis dela. E ela acaba até aceitando e dando uma aula a ele. E ela percebe que ele melhorou bastante, até porque ele treinava muito depois das aulas. E quando essa aula dela acaba, ele fica um pouquinho na piscina, na onde ela meio que começa a achar interessante e pula na piscina. E nadando, o Kitaro também vai nadando atrás dela. Só que ele vê um negócio dela lá e sai nadando com tudo, até atingir o precioso dela. E ele dá aquele chupão que acaba quase perdendo o ar. E no fim, ela sai da piscina falando que ele é muito bom e até com vergonha, e diz que ele não vai conseguir vencer ela. Quando ela se vira e ele sai da piscina, ele está com o negócio duro. E ela fica extremamente irritada e bate nele e acaba expulsando ele do local. E no outro dia, as outras instrutoras falam que o Kitaro, ela aprimorou o ensino para as crianças, na onde as crianças tanto brincam dentro da piscina como aprendem. Eles usam uns brinquedos para poder as crianças nadar e tudo mais, e elas têm menos medo e começam a aprender a nadar. E ela fica extremamente surpresa, porque ela não esperava que ele conseguiria criar alguma coisa para as crianças conseguirem nadar e sem medo. Não só isso, também como uma criança lá, parece que a mãe falando, cadê o Kitaro? Ele é um ótimo professor. E assim ela vê que perdeu a aposta e diz que queria contratar ele, só que ela não sabe onde ele está, já que ele foi demitido. Chama ele de Sensei, mostrando bastante respeito. Já nesse episódio, ele acaba encontrando uma garota de moto, e ele acaba tentando acompanhar ela, e consegue. Só que quando ele vê lá, ela tá bebendo e fazendo pose sexy, e ela literalmente parece se masturbando com a moto. E depois ela sai dirigindo. E o Kitaro vai atrás, mas não consegue acompanhar. Então ele vai pro seu trabalho, que seria um templo. Não onde ele tem que cuidar das coisas, mas tudo com educação e posição. Com bastante educação também. E lá ele acaba descobrindo por coincidência que a garota que ele tanto viu de moto estava lá. Sim, ela é a filha do dono desse estabelecimento também. Claro que o Kitaro fica com tesão em querendo pegar ela. Tanto que chega aquele momento do banheiro, ele é pego no fraga, lembrando o banheiro. Esse cara tem uma tesão pro banheiro e a garota lá acaba pegando no fraga. Depois de um momento, ele acaba sendo demitido do local, provavelmente por causa do banheiro. Mas ele fica perto com uma fogueirinha porque ele quer aprender mais. Só que ele vê a dama saindo à noite e ele acaba seguindo. E acaba descobrindo que ela entra num local abandonado e ele entra lá também. Só que ele descobre também que ela é dona daquela moto e ela também estava meio que seminua e se automasturbando com a moto. E ele fica com tesão e ela pergunta, você me quer? Ele fala que sim. Pra me querer vai ter que ganhar na moto, porque a moto é a minha única paixão. E com certeza o Kitaro aceita. E ele aceita a aposta, onde ele vai ficar com a bicicleta e ela com a moto. No começo até que o Kitaro fica meio amigo com ela, só que é porque ela tá só brincando com ele. Tanto que depois ela corre e o Kitaro fica muito atrás. Até ele usar um pedaço de corda para poder pegar o impulso com um carro. Só que aparece um animal e ele acaba se esquivando e o carro para com o freio e ele pega impulso para longe. Só que ele usa a corda para pegar um poste de fio de energia e ele acaba andando de bicicleta em cima de um poste de energia. Eu não sei como ele não foi helicopterado, mas ele consegue acompanhar ela porque ele tá tendo muito impulso.
Naruto. Mesmo assim, ela vê, fica surpresa e fala que mesmo assim ele não vai ganhar. E ele acaba saindo no fio de energia e pegando mais impulso ainda e ficando bem mais rápido. Chega até passar dela e ainda por cima faz várias manobras. E ela fica bastante surpresa até chegar num local onde está em construção, que não tem uma estrada. E o Kitaro, ele vai direto, ele passa disso. Já a garota que também queria passar, não consegue, porque fica com medo. E ele acaba caindo, Kitaro. E você pensa, o Kitaro tá tão obcecado assim por uma buceta? Não, é porque o filho dele quebrou mesmo. Tanto que quando ele cai, ele pega direto na floresta para a rua. E a garota fica muito surpresa, acha ele incrível, diz que ele venceu. Tanto que ela corre atrás do Kitaro, falando que quer que tire a virgindade dela. O Kitaro é um pegador, mas o Kitaro não consegue parar, porque ele tá sem freio. Então, ele continua a correr, dizendo aprender. E o último episódio eu acho que deve ser algum tipo de filho, porque ele começa com uma produção de anime, não, eles estão fazendo um anime. Aí acaba aparecendo o autor do próprio anime dele, do Good Boy, só que aqui o nome é Good Girl, mas relaxa, é o mesmo criador. E o Kitaro ainda pede um autógrafo para esse cara. E se você falar que a agenciadora dele está cobrando o anime, que é no braço, aí todo mundo começa a trabalhar, tenta conseguir produzir esse anime, só que aí dá trabalho, tem gente que não consegue nem dormir, vai ser escravo do estúdio. E o Kitaro se escolha, ele acaba chamando todas as garotas que ele chegou a conhecer desde o primeiro episódio até o atual. Cada um ajuda em alguma coisa, na dublagem, às vezes no desenho, às vezes também computação, como foi a primeira, por aí vai. E no fim o anime acaba sendo terminado, onde o braço é batido. Eles vão assistir para ver se ele tá bom. Aí quando vê, é um anime de um monstro que tem um combate aí, aqui e ali. O Kitaro acha que tá ficando muito ruim, porque ninguém tá ficando empolgado. Então o Kitaro acaba indo embora triste, pensando que ninguém tá gostando da criação dele. E quando o filme acaba, todo mundo gostou, bate palmas e tudo mais. Só que quando se vira, o Kitaro já tem ido embora e as meninas correm atrás do Kitaro, porque ele fugiu. E por fim, a garota também que trabalha no estúdio começa a gostar do Kitaro também. Enfim, o Kitaro é o maior pegador do mundo. E esse é a minha análise de hoje. Se vocês gostarem, dê um like, sugestões e tudo mais. E comenta aqui embaixo. E aliás, eu recomendo você ver esse anime. E até a próxima.